visitar uma típica comunidade cristã, tendo lido o Sermão do Monte no caminho, ele ficaria perplexo pelo contraste. E aí ele chegaria numa conclusão. Ou o abismo entre o padrão do Sermão do Monte e o padrão da vida cristã convencional é tão grande que o visitante suspeitaria ou ter lido o sermão errado ou ter visitado a comunidade errada. Então é só para nossa reflexão, né, que a gente possa, durante as aulas, durante esse estudo, refletir tudo que Jesus vai nos ensinar, a palavra vai nos ensinar, e entender que Jesus vai estar também moldando o nosso caráter, como Ele tem feito ao longo da nossa vida. Amém? Então, o cenário do sermão, assim como Moisés, ele recebeu a lei no Monte Sinai, um novo líder pronuncia a lei do reino numa encosta agora de um monte. Então já faz essa ligação com o Antigo Testamento, um líder do Antigo Testamento, e agora Jesus, que vai entregar os mandamentos do reino, que inclusive nos mandamentos do reino ele vai dizer: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei, né? Então este é o cenário. Os mestres judeus sempre sentavam enquanto ensinavam. Olha o versículo 2. E abrindo a sua boca os ensinava dizendo. Então, o versículo 1 na verdade fala: e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava dizendo. Então, esse costume que a igreja adotou, e não estou falando que é errado, é só uma questão de costume, de, por exemplo, pregar, ministrar em pé, veio do romanismo e dos gregos. Eles que tinham, os filósofos, por exemplo, nas praças, davam seus discursos em pé. Os mestres judeus ensinavam sentado, né? É só questão de costume, não tem um jeito certo ou um jeito errado, é uma questão cultural, uma questão de costume. E aí ele vai começar agora a falar das bem-aventuranças. Então, discípulo significa literalmente aprendiz. O que é um discípulo? Um aprendiz. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós vamos ser um eterno aprendiz do Mestre. Então, quando tem aquelas pessoas que falam: eu já aprendi tudo, já conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu conheci pessoas que já falavam isso. Eu não vou na escola bíblica porque vou lá sempre as mesmas coisas. Então não está sabendo ser um aprendiz, né? Aparentemente a multidão se reuniu em torno da parte externa dos discípulos, do círculo interno, e ouviu o discurso. É o que eu falei, é entregue aos discípulos, mas a multidão estava ali também ouvindo, porque olha o que fala Mateus lá no final do sermão, quando conclui: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, do seu ensino. Então, a multidão estava presente também. E aí a gente vai começar as bem-aventuranças, que é agora a parte mais interessante. Que a gente vai ver o significado espiritual de cada uma delas. Por exemplo, esse 3 aqui: bem-aventurados os pobres, né? Aqui, por exemplo, já tem um grande equívoco por parte de alguns seguidores do catolicismo, por exemplo, os franciscanos, que entendem que o cristão tem que viver uma vida pobre, de pobreza. Será que é dessa pobreza que esse versículo está falando? Se eu não me engano, a Bíblia do Onilson já traz o sentido. A Bíblia do Onilson é aí. A versão da Bíblia que o Onilson está usando traz esse sentido. Pobre de espírito, os que são espiritualmente isso, pobres. é isso que é o sentido.
A da pastora também É igual. De espírito. Isso, então bem-aventurados pobres de espírito. Então, primeiro, bem-aventurado tem ali as duas palavras no grego e no hebraico, que significa isso: ser feliz, abençoado, afortunado, uma vida próspera, progredir, andar corretamente no termo hebraico. E aí tem até traduções que fala feliz o homem. Mas é mais correto bem-aventurado mesmo. Por quê? Porque quando fala desse feliz, aí cai naquilo que eu falei, vai trazer por um contexto já mais terreno. E aqui vai estar falando de uma felicidade incomparável, uma felicidade que só o cristão, só o salvo em Jesus tem. Felicidade que vem para aquele que desfruta a salvação em Cristo Jesus. É dessa felicidade que está falando. É dessa bem-aventurança, que não é uma felicidade terrena, não é ter uma vida próspera, terrena. André, mas o que você colocaria aí? Eu ainda não captei ainda o que seria um pobre espiritualmente. Como que a gente poderia imaginar hoje? Vamos explicar. Deixa eu ver ali, as beatitudes se tornam a forma... que é o paralelismo que eu já falei, que é escrita aqui, judaica, poesia. Olha só. Os pobres de espírito, o que significa? São aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, a sua miséria espiritual, a sua necessidade de Deus, a sua dependência de Deus. Igual aquele publicano que estava lá. Exato. Ele batia no peito e falava: miserável homem que sou. Ele estava reconhecendo a sua condição miserável, a sua pobreza espiritual diante de Deus. E é isso. O soberbo, quem se acha que tem alguma dádiva, alguma coisa boa, espiritualmente falando, para entregar, o jovem rico, o próprio fariseu, esse não vai alcançar essa promessa. Fala aqui, porque deles é o reino dos céus. Quem voltou para casa justificado, o publicano ou o fariseu? Publicano, porque ele reconheceu a sua miséria espiritual. Então é isso que é os pobres de espírito. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Lá, uma tradução também possível. Bem-aventurados são aqueles que sentem a sua necessidade espiritual. Mas o pobre é o que tem necessidade. Se eu sou pobre de dinheiro é porque eu preciso de dinheiro. Se eu sou pobre espiritualmente, é nesse sentido, não é falando de uma vida espiritual pobre, está falando de uma condição em que o homem se encontra espiritualmente falando, de pobreza, de miséria por causa do pecado. Ele reconhecendo essa necessidade, ele está reconhecendo então a sua necessidade espiritual. Deles é o reino do céu. Então, por que estes pobres são bem-aventurados? Porque deles é o reino dos céus. Por que eles vão ser felizes? Por que eles vão ser bem-aventurados? Porque ao reconhecer essa pobreza, essa necessidade que tem de Deus, consequentemente eles vão herdar o reino dos céus. Eles vão aceitar, a obra que Jesus fez na cruz por amor de nós. Amém? André, só para completar aqui, Paulo, em Romanos 7:24, disse: miserável homem que sou. Olha quem está falando isso, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Sim. É uma hora que a gente pode pensar nisso. Sim. Eu acredito que a gente só reconhece, assim, na minha maneira de pensar, que a gente só reconhece a grandeza de Deus quando a gente reconhece a nossa pequenez. Senão a gente não consegue entender a grandeza do Senhor. Sim.
irmão, mas é inverso, viu? É inverso. Só conhecendo a Deus, eles reconhecem. Eu entendi o que o pastor está falando, mas eu falo assim, por exemplo, eu só consigo enxergar a grandeza do Senhor quando eu vejo que eu sou muito pequeno. Mas eu entendi seu ponto de vista também. Então, ó, essa primeira beatitude, ela atinge diretamente o centro da necessidade humana. É algo que eu sempre falo. O que o homem mais precisa não é a cura da enfermidade, não é a prosperidade material, não é o carro, não é as finanças, né? Não é ter uma vida tranquila, não é praticar atos de bondade, né? Tem pessoas que falam, sempre falo isso, você já deve estar cansado de ouvir, né? Nossa, fulano é uma bênção, faz o bem, faz caridade, né? Não fala mal de ninguém, só falta aceitar Jesus. Só falta a sua principal necessidade. Então, essa beatitude, ela vai no centro da necessidade humana. A pobreza de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho. É reconhecendo a nossa pobreza de espírito, a nossa miséria, a gente abre mão do nosso orgulho, que nos tirou lá do jardim, a nossa autossuficiência humana, né? O homem, quando ele decide não seguir a instrução de Deus para seguir a sua própria vontade, o que ele está fazendo? Fica aí, o que você falou não tem nada a ver, eu vou seguir o meu caminho, a autossuficiência humana. Isso é a origem do pecado. Uns chamam de orgulho, né? Eu entendo como autossuficiência humana. O que é um ateu? É alguém que está totalmente confiante na sua autossuficiência ao ponto de achar que não precisa de Deus, que Deus não existe. Derrubou o chefe lá em cima, né? Derrubou aquele que esse foi o primeiro, né? E aí o ser humano seguiu o exemplo. Também, e todos que seguem o exemplo. Versículo 4 agora fala assim: bem-aventurado os que choram, né? Que choro é esse? Aí é aquilo que eu falei, né? Será que é o choro do sofrimento, das aflições? Né? Seria do quebrantamento? Exatamente. Não que Deus não nos console nas nossas dores. Nós, lógico, tem muitas outras passagens que mostram isso, mas esse choro aqui é o choro de quem exatamente acabou de reconhecer a sua pobreza espiritual. É o choro do arrependimento, né? Quando alguém percebe que está falido de todos os bens espirituais que o tornam aceitável para Deus, irá chorar, irá se arrepender. É isso que falta hoje nas conversões de hoje. Que hoje tem muitas pessoas sendo convencidas e não convertidas. Elas não estão reconhecendo a sua pobreza, não estão se arrependendo verdadeiramente, elas estão sendo convencidas por algum discurso, por alguma fala. Não estou falando que a culpa é dos pregadores, é a pessoa que não se abre, não deixa a palavra entrar e quebrar o seu orgulho, fazer ela reconhecer a sua pobreza. Então é esse o choro. Esse choro leva ao arrependimento. E aí, a promessa para os que choram? Eles serão consolados. Em que sentido? Se estamos falando de arrependimento, se estamos falando de reconhecer o pecado, né? Essa consolação é primeiramente do perdão e depois a consolação da comunhão. É o que Deus faz na vida do crente, verdadeiramente arrependido.
traz esse consolo do perdão. A gente confia no perdão de Deus. Por isso que Jesus fala, Paulo fala lá em Romanos: tendo sido, pois, justificados pela graça, temos paz com Deus. Temos esse consolo. E da comunhão, né? A bênção apostólica fala no final: e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, para todos sempre. Amém. Então é esse o consolo. Então, ó como está ligado uma bem-aventurança à outra. Uma vai seguindo a outra. Amém? Pastor, se quiser contribuir, pelo amor de Deus. Eu sei mesmo. Os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais uma vez, né? A leitura superficial vai nos fazer pensar nessa mansidão humana, da pessoa calma, da pessoa tranquila, da pessoa que não briga no trânsito. Óbvio que isso não deve fazer parte, né, da boa prática cristã. Mas essa mansidão que este versículo está tratando, qual é o significado dessa verdadeira mansidão? Erroneamente tem sido imaginado em termos de uma humildade modesta, negativa e quase falsa. Aquela pessoa, né, que quer se passar como mansa, como alguém correta. Mas a mansidão de que esse texto está falando é aquele estado de espírito em que aceitamos os tratos de Deus conosco como bons e, portanto, sem discussão, né? Discussão é sem discussão ou resistência. É isso que é a mansidão. É a figura da ovelha e do pastor. A ovelha é mansa. Ela aceita o trato, ela aceita o cuidado do pastor. Assim é o manso. Ele aceita os tratos de Deus na sua vida, não questiona. Então, por isso que eu falo, quando a gente para pensar, quando o André para pensar em tudo isso que a palavra está ensinando, quantas vezes o André não é manso, porque o André, aos olhos da pessoa, eu sou muito calmo, aos olhos humanos. Quase não falo, converso pouco, sou tímido, mas não é essa mansidão. É a mansidão de aceitar os tratos de Deus na nossa vida, né? E aí eu sei que o André não é tão manso como deveria ser, né? Eu contei já para os irmãos recentemente de quando eu fiquei muito doente, eu não aceitei o momento ali da minha enfermidade, da minha recuperação. Eu brigava com Deus, não fui manso. É essa mansidão. Assim, interessante, porque assim, Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me falta, né? Mas só que nada me faltará, nada me falta. É interessante assim, o reconhecimento, né? O pastor. Aí você está falando justamente da ovelha, né? O Senhor só é pastor se nós realmente for ovelha. Aceitar. Eu conheço uma pessoa muito mansa, mas até hoje todo mundo está vendo que Deus não quer a vida dele, ele está no negócio, mas ele é tão pessoa mansa assim, ó. Para ele expressar, você tem que quebrar o mundo, mas você sabe que ele não está no propósito ali de Deus, não está aceitando o pastor. Só falta Jesus, igual ela falou. É muito interessante ver essa versão da mansidão, assim, dessa forma. Porque às vezes a gente vê uma pessoa mansa, uma pessoa calma, até dar um passo, você já quase empurrou ela do outro lado, que não briga, né? Então, assim, porque na questão da mansidão, é uma questão dos frutos do Espírito, que vai transparecer na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Porque se o Espírito faz a obra em nossos corações, se a gente vai se frutificando espiritualmente falando, a tendência é o homem velho ir morrendo.
Porque essa questão de explosivo, de pavio curto, essas coisas todas, faz parte do velho homem. Só o Espírito tem as condições de transformar de dentro para fora o que nós somos. Então, quanto mais de Deus a gente tiver, menos de nós vai ser percebido no nosso dia a dia, nos nossos confrontos. Porque a pessoa é mansa até que ninguém confronta ele. Confrontou, ele vai aparecer o velho homem, põe a casquinha para fora. Ela só reflete quando a gente está manso diante de Deus. Se você aceita Deus trabalhar na sua vida, essa mansidão do fruto do Espírito vai refletir como um espelho, né? E tem gente que às vezes nem mostra essa falta de mansidão com uma atitude explosiva. Ele mostra com falta de perdão, ele fala assim, né? Às vezes a pessoa é quietinha ali, mas ela fala, não converso mais com ele. E não olho mais na cara dele, não perdoa nunca mais. Aí uma pessoa às vezes mais íntima dela vai perceber que ela não está perdoando. Mas às vezes até a pessoa que acha que ele não retrocou. Fala assim, às vezes nem é com uma atitude explosiva, igual a irmã falou. Talvez o jeito da pessoa é ser manso, é ser quieto, é o jeito da pessoa. Isso não é nem mansidão, é uma pessoa calma. Mansidão na forma humana de ver. Mas isso não tem nada a ver com a mansidão do espírito, né? Não quer dizer que Deus viu alguma coisa boa. Porque muitas vezes ele não fala para ninguém, mas está remoendo. Eu só falei do perdão assim, mas tem gente que ele não tem atitude explosiva, mas ele tem atitude pecaminosa também, né? Agora o explosivo ele mostra mais se eu, por exemplo, se eu não gostar e não for o Espírito Santo mesmo, não tem como esconder, mas tem gente que é calmo, no modo humano, né, falando. Mas da forma que eu conheço gente que é assim, às vezes você vê que a pessoa não perdoa, que ela não quer perto, que ela não fica perto, que ela, né, mas ou outros tipos de atitude, né, mas não é uma mansidão vinda do Espírito, né. Ser humanos para receber o que Deus diz, né. Exatamente. Essa é a manso para passar diante das circunstâncias da vida, glorificando a Deus. Exato. Às vezes a gente tem até em casa filho, assim, né? Um é muito agitado, o outro é mais quietinho, né? Aí a gente sabe que os dois têm um gênio diferente. Porque a mãe, ela vê os dois com o mesmo amor. Mas você sabe que mesmo aquele quietinho, se não for o Espírito Santo de Deus, ele tem uma atitude pecaminosa ali na hora que ele não gosta de alguma coisa, né? A gente vê em nós, claro, também mais nos filhos, a gente vê que... Então, vê que o quietinho, mesmo o quietinho, não é... Na verdade, toda personalidade tem seus defeitos. Não tem jeito, a gente é de uma natureza pecaminosa, né? Tem que ser essa mansidão aí, né, André? A gente vê que Judas não deu trabalho nenhum para Jesus, né? Pedro deu, né? Então, é tá vendo? Mas não foi manso em obedecer ao pastor. Mas era um gatinho mesmo, né? Um gatinho mesmo. Tranquilo, né? Tudo quietinho. Enquanto João tinha o nome de o filho do trovão, depois o discípulo do amor. Olha a transformação. Até chegar nessa transformação, o processo foi diário. Mas é isso que eu digo. O Espírito vai trabalhando em nós, vai transformando. Né, e vamos recebendo dia a dia aquela mansidão que Jesus tem. E ele trabalha de uma forma tão interessante e bonita, linda, que ele faz com que nós a prova, né? A situação a cada dia. Cada dia tem uma situação para se demonstrar o fruto do Espírito. Tem que provar. Tem situações, né? São situações que no dia a dia... Essa semana eu estava ensinando meu filho sobre a raiva, fazendo devocional com ele. No outro dia no meu trabalho, Veio a prova. Veio a prova. Eu falei, Senhor da glória, não tem condições. Meus colegas disseram que eu estava escolhendo entre os pacientes para atender. E aí os pacientes nervosos, né? Aí eu falei com minha chefe, você me ajuda porque eu quero morder alguém, mas eu não posso. Isso é só uma força de expressão.
Aí depois eu parei pra pensar, eu falei, Senhor, eu aprendi ontem sobre o controle da raiva. Eu sou uma pessoa calma, Jesus. Eu ensinei pro menino. Aí no outro dia eu vi um confronto desse. E aí o Senhor vai nos ajudando, porque a gente só tem como mudar diante das adversidades. Exatamente. Se não tiver adversidade, não tem mudança. E nem tem como saber se a gente realmente mudou. A lapidade daquilo, né? Sim. É o confronto, né? Então, olha, essa construção é um sermão, né? Então não podia ser tudo frases soltas. É o maior pregador, gente, da terra. Então olha a construção que está se fazendo, né? É reconhecer a sua pobreza, sua necessidade, ao ponto de chorar, ser consolado, né? E se sujeitar, ser manso, se sujeitar a essa vontade de Deus. Está falando então da vida do discípulo, da sua conversão, ao trato que Deus vai ter com ele, né? E aí a gente pode citar como exemplo, colocado em termos simples, mansidão é a submissão à vontade de Deus. Jesus é o exemplo supremo, né? Quer outro exemplo maior do que esse? Ele mesmo fala, né? Aprendei de mim, lá no 11:29, que sou manso e humilde de coração. Ele mesmo disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então, quer saber o que é mansidão? Olha para Jesus, o cara que no templo derrubou barracas, expulsou os vendedores E era manso. manso. Há uma esperança. Né? Então, é essa mansidão bíblica. Já dos mansos é dito que eles herdarão a terra. Jesus disse que aqueles que aceitam a sua vontade, um dia reinarão com ele. É essa terra, né? Pode também ter esse sentido, herdar a terra, esse sentido de ter uma vida sábia aqui nessa terra, né? Herdar a terra, ter uma vida sábia, né? Não ter problemas no sentido assim de não causar problemas para si mesmo. Sim, pode também ser isso, mas dentro desse contexto espiritual, é a terra, é o reino que esperamos de Cristo. Então é sempre levando para algo muito além, para algo muito maior. Os que têm fome e sede de justiça. Aí lá vamos nós de novo, né? Fome e sede de justiça. Geralmente... Só voltando um pouquinho. Claro, no Salmo 37, versículo 11, diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Completando esse versículo lá, abundância de paz, porque você ouve, você recebe a instrução e a abundância de paz reina. Sim. Porque não tem nada mais glorioso do que ter paz, né? E só a palavra de Deus pode produzir isso. Sim. A vontade de Deus em nós. Amém. Os que têm fome e sede de justiça. Então, geralmente, também, às vezes a gente pensa muito ou na justiça humana, né? De fazer justiça com as próprias mãos, de querer a punição, ter sede, ter fome. Não, tem que ser justo. Ou numa justiça divina punitiva, né? Aquela célebre frase: a justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus não falha. Claro que não, mas geralmente quem está falando isso é porque está esperando
Aconteça Que aconteça algo. Deus Uma vingança. Né? Então, geralmente se pensa muito nessa justiça ou humana ou punitiva da parte de Deus. Né? O que é o que sente quem verdadeiramente nasceu de novo. Essa sede e fome de justiça, o que ela é? Quando a Bíblia fala de fome e sede de justiça, ela está falando de salvação. De salvação. É porque Está falando de uma justiça que salva, que pune os incrédulos, claro, mas que salva os pecadores arrependidos. E aí, para exemplificar isso, para trazer isso na palavra de Deus, Isaías 51:6 fala: levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Então, a salvação e a justiça sempre vão estar caminhando junto. Isso, um texto do Antigo Testamento. Quer ver um do Novo? Olha o que 2 Coríntios 5:21 fala. É um texto que eu gosto bastante, porque ele fala: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está falando de salvação. O que é essa justiça que salva? É o próprio Deus, saciando a sua própria ira em si mesmo na cruz para salvar o homem pecador. Deus decide, ao invés de descontar a sua ira no homem, o homem iria perecer, iria morrer, iria ser aniquilado, ele decide descontar em si mesmo, na pessoa de Jesus, o seu Filho. É Deus aplacando a sua própria ira, fazendo justiça, salvando. Olha como é maravilhoso esse sermão, tudo que a palavra de Deus nos ensina. Para estes é dada a promessa: eles serão fartos. Né? Se levar então para esse sentido que eu estou falando da salvação, ter fome e sede de justiça, é amar a salvação, é amar a obra que Deus fez na nossa vida, é ter o mesmo sentimento que João teve de falar: o amor de Deus me constrange. É isso que é ser farto. Vem da palavra chartazo, de chartos, geralmente traduzido como relva no Novo Testamento, e o verbo significa satisfatório. É isso. É ansiar, é desejar essa salvação, né? Viver essa salvação, entender o que Deus fez na nossa vida, né? Porque tem pessoas que, beleza, tá, fui salva, amém, e fica só nisso, né? Eu li um livro que fala: desenvolvei a vossa salvação. É isso, é essa maturidade, é esse crescimento, é esse deixar Deus nos moldar dentro da sua vontade, é se tornar melhor a cada dia. É isso que é amar a salvação, a obra que Deus fez na nossa vida. É isso que é ser farto. Amém? Agora sim já vai começar a falar agora de umas coisas mais práticas. Olha como a gente está caminhando, vamos dizer, numa maturidade cristã, vai olhando a vida cristã, como ela deveria ser, né?
o arrependimento, o reconhecimento, né, o moldar da vontade de Deus, esse anseio pela salvação, e aí os misericordiosos, né, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que receberam a misericórdia de Deus, devem demonstrar misericórdia. Eu sou um que falha muito nisso, não vou falar a gente, vou falar de mim. Porque a gente eu sou prontinho para pensar na vingança. Para pensar, é isso mesmo. Se 500 presos na cadeia, se tem 500 cabe. O Bolsonaro falou, né? Às vezes a gente quer essa nossa justiça, e a misericórdia, onde fica? Né? A gente tem uma dificuldade tremenda, às vezes, de perdoar, mas a gente quer o perdão de Deus. A gente quer a misericórdia de Deus. Então, quem recebeu misericórdia, né, se recebemos essa misericórdia de Deus, esse perdão de Deus, também precisamos ser, né, demonstrar misericórdia. E aí tem 2 exemplos na Bíblia, tem mais, né, mas citar 2. A parábola do credor incompassivo, no próprio Mateus 18, 23 ao 25, e a do bom samaritano, em Lucas 10. Né? Os irmãos conhecem do credor incompassivo. Ele tinha uma dívida, foi uma dívida grande que foi perdoada, e aí ele não perdoou uma dívida pequena que o seu irmão tinha com ele, o seu próximo tinha com ele. Todas as vezes que a gente não perdoa, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, porque a pior dívida, o pior erro, Deus já perdoou. É que eu sei, tem pecados, coisas que aos nossos olhos humanos é algo que a gente fala, nossa, isso é imperdoável. Quando a gente é falho, né? Sobre o perdão aqui na igreja, lembra? Lembro, semanas. Diz que era 5 milhões de reais, de dólares que o cara devia, e devia foi perdoado, 5 milhões. Aí o cara tinha um amigo lá que devia 50 reais para ele. Ele não perdoou 50 reais. E o cara implorou para ele, para que ele perdoasse. Mas ele recebeu o perdão, mas só que ele não deu o perdão. É isso aí que a gente diz muitas vezes. Sim. Coração duro. Ele fala, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sim. Tem uma condição para a gente alcançar misericórdia. Se você não for misericordioso, você não alcança. Exatamente. Sim. É a oração, né, que Jesus nos ensinou, o modelo. Na oração do Pai Nosso também é condicional. Condicional. Isso é tão sério, mas parece que algumas pessoas não levam a sério. Porque não sei como consegue viver em paz sem perdoar. Porque ela não tem o perdão de Deus na sua vida. Ela não é salva. Pode não refletir de alguma forma, mas de algum jeito Como se apresenta diante de Deus Então, sem perdoar? Porque você vai escutar a palavra, ela vai falar. Como você continua fingindo que não tem como? Mas a dureza do nosso coração é triste, né? Precisa ser um manso também, tem que estar tudo ligado, né? Você tem que estar disposto a obedecer sem sentir. Uma experiência que eu tive com Deus na época da minha adolescência, eu tinha uns 13 anos, e eu ficava com muita raiva porque assim, eu sempre tinha apelido na escola, e eu ficava muito nervosa. Aí um dia eu cheguei no meu quarto e falei, Espírito Santo, eu vou ser sincero com o senhor. Eu tô com ódio desse povo, eles me põem apelido, eu quero bater neles, eu quero xingar eles. Aí eu lembro que o Espírito Santo falou assim no meu coração, filha, perdoa, com eles eu trato. E assim, e uma coisa assim que me faz refletir é o seguinte, só vai te machucar quem está ferido, quem tem uma ferida aberta. Porque uma pessoa que ela não é ferida, ela não vai te machucar.
Então aí isso vai nos ajudar a olhar para o outro com amor, né? Com um olhar de misericórdia. Por que você está me machucando? Você está ferido. Geralmente a pessoa que fere não é por causa de você. É por causa de ela é ferida, né? Sim. É isso mesmo. Agora, os limpos de coração, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então esse é um traço do caráter que só o Espírito Santo pode produzir, isto é, a santificação. É só obra do Espírito Santo, eu sempre falo isso, e não é no sentido de desmotivar, mas é no sentido de fazer as pessoas entender o que é a verdadeira santificação. Não é vir no culto, não é ler a Bíblia, ficar orando, né, ficar pagando penitência. Isso tem que ser consequência de uma vida que já está sendo transformada, já está sendo santificada pelo Espírito Santo. A obra santificadora quem faz na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. A gente precisa, obviamente, dar lugar, deixar. Então, esse traço do caráter é um traço do caráter que só o Espírito Santo pode produzir, isto é, a santificação. Estes verão a Deus, né? Por isso que a Bíblia fala, sem santificação, ninguém verá a Deus. Aí a pessoa pensa que então eu preciso fazer algo, eu preciso me santificar. Não, você precisa deixar que Ele te santifique. Você precisa crer nessa salvação, nessa justificação, deixar Ele trabalhar na sua vida, porque assim você vai ver a Deus. O pecado é como poeira nos olhos, ele nos impede de enxergar, ele nos impede de ver a Deus. Então é isso aqui que Jesus está ensinando nesse sermão. Os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Tiago diz em sua carta que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Óbvio, né? Se vem do alto, essa sabedoria divina é pura, mas ela também é o quê? E depois pacífica. Se tem alguma coisa sendo feita que não é de forma pacífica, cuidado. Pode ser que não seja uma sabedoria vinda do alto, pode ser que seja uma sabedoria humana, uma tentativa humana. Então, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura e depois pacífica. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, literalmente no grego, filhos de Deus. Olha que interessante, o que isso no pensamento oriental quer dizer. No pensamento oriental, filho significa ter a natureza de. Não é apenas ter, é ser. Ter a natureza de, é ser como Deus é. É Jesus, essa obra que Ele vai fazendo na nossa vida, através do Espírito Santo, através do seu chamado, Ele nos devolvendo a imagem de Deus. A semelhança. Essa palavra pacificador, irmão, mas antes disso, novinhos mansos são aqueles que se sujeitam, que obedecem, que aceitam aquilo que o Senhor fala. É diferente do pacificador, assim, você pode falar assim mais claro, né? O pacificador, no caso, falando uma linguagem mais simples, é diferente de manso, mas como que a gente pode definir esse pacificador que o Senhor está falando? Olha, eu entendo que é
aí sim, essa pacificação, aí sim, igual eu já falei, agora já está entrando numa parte em que ele está falando de algo mais visível, mais externo, mais prático. Então, se a submissão é se sujeitar à vontade de Deus, algo que às vezes você está fazendo e ninguém nem está vendo, não está entendendo, já essa pacificação são atitudes, são comportamentos do nosso dia a dia que vai mostrar essa paz de Deus na nossa vida, ao ponto de, olha a consequência, eles serão chamados filhos de Deus. É aquela luz, né, que às vezes as pessoas falam, nossa, parece que você tem uma luz, parece que o ambiente com você não fica pesado. Eu já ouvi isso, graças a Deus, não para minha glória, né? Sabe, as pessoas enxergam verdadeiramente algo diferente em você, porque você não é aquela pessoa que fica tumultuando o ambiente, não fica, né, fazendo piadinha, não fica falando mal do patrão, não fica falando mal do governo o tempo todo. Você é um pacificador. Melhor manter a paz é cara. Manter e promover a paz. Isso. Né? Além de manter aqui já, se for necessário, promover. Quando o ambiente tiver. Exato. Né, aquele ambiente conflitante, né, pesado, tendo aquela briga, seja aquele que dá aquela palavra de sabedoria, de paz, que faz os dois ânimos acalmar, pensar, refletir. É isso que é um pacificador. Agora uma forma mais prática aqui, que Jesus já está começando a falar. E os perseguidos, aí ele tem alguns que tratam como duas beatitudes, duas bem-aventuranças, ou como uma só, com mais detalhes, com mais anexos. Aqui vamos tratar como uma só, no caso, os que sofrem perseguição. Por que eles são bem-aventurados, né? Os que sofrem perseguição sofrem por causa da justiça e por causa do meu nome, ou seja, o nome de Cristo, a minha causa, quando ele fala, né, pela causa do Mestre. Então, ser perseguido pela justiça é essa mesma justiça que vemos falando nesse texto. Não apenas ser justo do ponto de vista humano, que é correto, temos que ser, mas é por causa da justiça divina. Quando, por exemplo, a gente fala que o pecado, né, que o homem é pecador, que essa sua natureza pecaminosa, esse seu estado pecador vai destinar o homem ao inferno, isso é um discurso que não é aceito. É um discurso que vai causar ódio nas trevas, no mundo. Ainda mais hoje, muito mais hoje, né, em que todo mundo se acha filho de Deus, em que todo mundo acha que não, Deus é amor, Deus ama todos, né? Deus ama todos, mas é por causa da justiça seremos perseguidos. Por causa do Mestre, do nome de Jesus, seremos perseguidos. E isso é ser um bem-aventurado. Se você é um perseguido por causa disso, você é um bem-aventurado. Versículo 10. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Qual é a atitude? Versículo 12 fala, né? Primeiro diz lá no 10, destes é o reino dos céus. Qual é a atitude do cristão perseguido? É esbravejar, é sair no fight, lutando. Imagina Paulo lá brigando com as pessoas que iam prender, mas ele fala, não, eu sou um prisioneiro de Cristo, né? A atitude é exultar e alegrar-se. Por quê? Porque grande é o vosso galardão nos céus. Não está mais nem falando de salvação, está falando de recompensa. A pessoa já é um salvo.
ela já é salva, e por ser salva ela já entende que isso vai trazer perseguição, vai trazer sofrimento, mas ela sabe que há uma recompensa, um galardão no céu. Amém? Você falou, né? Salvo. Quando a gente entende isso, quem somos, fica mais assim, vamos dizer, se alegrar diante das dificuldades, que não é fácil, muito difícil, mas quando você entende isso, a salvação está sobre a sua vida, você é um salvo, você vê as aflições, a perseguição, porque é inúmeras, de várias formas, principalmente hoje às vezes não é pela morte, mas é mente, é uma perseguição assim, chega a ser até, vamos dizer assim, aprisionar, querer aprisionar a mente, sabe? Uma perseguição do mundo que nós estamos vivendo, né? Então nós devemos sempre estar alegres, a gente vê a igreja assim, um pouco triste, né? Você vê que a igreja não está assim, alegre mesmo, está cabisbaixo. Às vezes a palavra de Deus está sendo falada, ministrada, a igreja está quieta. Mas a gente deve ser feliz mesmo, alegrar o Senhor, né? Às vezes a gente está assim, em algumas situações, nós estamos aqui, cada um de nós temos dificuldades, situações, mas a gente sempre tem que permanecer alegre, feliz, glorificando. E muitas vezes a gente não consegue transmitir isso com o Senhor. Não consegue. Sim. As pessoas têm um relacionamento superficial com Deus. Isso que não consegue. Que é que essa alegria, né? Enquanto a mãe está em coma e não foi. Ele foi ficar com ela uma da mãe e ele passou uma outra à noite da mesma família. Aí ela conversa comigo assim. Eu já conheci muita mudança que Deus tem feito na vida dela. Ela já sofreu um acidente com o carro acabou e ela não funcionar. Tudo assim, não. E ela assim, eu estou tão em paz, porque eu sei que tudo Deus tem um propósito. Aí eu falo assim, assim, eu tenho os medos e temores, mas eu estou tão alegre, assim, em paz, sabendo que Deus está no controle, Deus deu livramento do esposo dela, quase as cartas do meu 98% da vida e da mãe. Então, aí assim, eu vejo que ela, o reconhecimento que ela tem tido na salvação dela, do relacionamento que ela tem tido com Deus. Porque se fosse um relacionamento superficial, ela já estava, tipo assim, você está com a mãe e o marido também. Você já estava assim, né? A ponto de até negar Deus muitas vezes. Mas acho que o relacionamento com Deus profundo é isso mais ter essa paz. Sim. Por isso que eu estou falando da igreja. Mas muitas pessoas vêm à igreja superficialmente para ter uma paz. Deus louvores, que traz uma paz. E ele falou com o André, convencido. Convencido, não convertido. E a gente não pode deixar que isso aconteça, né, conosco, né? Porque o que acontece, né, assim, a palavra mesmo, assim, que sempre o pastor fala e eu também, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sem nem mesmo o seu próprio Deus. Será que com ele também não dará todas as outras coisas? Então, às vezes, essas coisas, né, tá nos tirando daquilo que Deus deu para nós o mais precioso. E quando a gente entende isso, mesmo assim, descansar, glorificar. Fica pensando, né? Não vai ter medo, você não vai sentir a dor, você vai ter a paz também que Deus não controle. Exatamente. Deus perdeu o controle, se a sua mensagem. É o significado de fé que eu aprendi, nunca esqueci, sempre falo, que a fé é a firme confiança no caráter de Deus. É uma profunda confiança no caráter de Deus. É isso que é a fé. Não é ter fé para ter coisas, ter fé para mover a mão de Deus, ter fé para ter Deus como um viabilizador de sonhos, de coisas, recompensas pessoais, né?
fé para curar, amém. Você pode ter fé para curar, para ganhar um emprego, mas a verdadeira fé é a fé que você tem mesmo quando não vem a cura, mesmo quando não vem um emprego que você quer. Por quê? Porque ela é a firme confiança, profunda confiança no caráter de Deus. Deus é bom, Deus me ama, aconteça o que acontecer, eu tenho fé, eu confio em Deus. Amém? E também são bem-aventurados, porque grande é o vosso galardão, e também porque assim perseguiram os profetas. Então, os profetas, ou seja, todos aqueles que foram grandes diante de Deus, obviamente, né, na presença de Deus, foram perseguidos, foram, né, torturados, foram acorrentados, presos. Os profetas, depois para frente, né, a gente vê também os apóstolos, o início da igreja primitiva, o momento que a igreja mais crescia. Era o momento que ela era perseguida. Por que será que ela era perseguida? Porque ela incomodava. Por que será que ela incomodava? Porque era uma igreja formada por convertidos, por pessoas comprometidas com a vontade de Deus, com a obra de Deus, e isso incomoda, né? A luz incomoda as trevas. Então, se vier perseguição, se vier coisa, não pense que Deus não está, pelo contrário, Deus está. É aí que Deus está, né, na sua vida. Sim. A gente prova o nome do Senhor é glorificado. Como eu estava compartilhando com a pastora e o pastor que hoje, a passagem em Jó que Deus ministrou hoje, ministrou sobre filhos, mas o Senhor falou para mim profundamente: só seremos provados no fogo. O cristão, ele é provado no fogo. E se não for no fogo, não é mostrada a glória de Deus. Jó tinha tudo. Era rico, era íntegro, era justo, era próspero. Para que Deus tinha que mexer com ele? Não estava tão bom? Ele já não era obediente ao Senhor? Todo mundo olhava para ele e via a mão de Deus sobre ele, inclusive Satanás. Falava, ele é próspero, você dá tudo para ele. Mas aí precisou ele passar pela prova, precisou ele passar pela tribulação para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aí a gente tem que entender, todas as vezes que você está passando por dificuldade, é porque o nome de Deus tem que ser glorificado. O propósito não é nosso, o propósito vai ser sempre Ele. Sim. E além dele ter glorificado a Deus com a fidelidade dele, depois ele falou: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu conheço fácil. Experiência. Então isso foi promoveu a intimidade. Isso fez tudo valer a pena, né? Ele conheceu Deus. E a Bíblia não cita assim claramente, porque a Bíblia fala que não dá para falar tudo, né? Se fosse escrito, os livros não caberiam. Mas eu acredito que essa vitória de Jó, de Deus sobre a vida de Jó, impactou a vida de muita gente. Porque não tinha tudo. Mas aí, arranca-se tudo, vamos ver se a fé permanece. Permaneceu, e olha o tamanho da vitória. Eu imagino que as pessoas glorificavam o Deus que tinha na vida dele. Muitas vezes o saculejo, a tempestade, a vida do cristão, eu entendo assim, um pouco o entendimento que eu tenho, que é realmente para glorificar o nosso povo. Porque o deserto não é lugar de cristão, é passagem. Então todo deserto na nossa vida de morar, né? É por um propósito maior. Eu entendo. A perseguição, os problemas, tem dois significados na vida do cristão. O primeiro, para a gente conhecer a Deus. E o segundo é para se conhecer a si mesmo. Então são essas duas coisas. Porque a gente pensa que sabe, a gente pensa que conhece, mas é só na hora da dificuldade, na hora da prova, é que você vai
saber se você sabe ou se você não sabe. Saber se você tem ou não tem. Então nessa hora, é algo que passou com Jó, exatamente isso. Porque talvez ele era uma boa pessoa. Deus deu o testemunho dele para o diabo, falou, eu servo Jó, ele é justo e tal. Mas só que Jó mesmo não sabia que ele não tinha esse conhecimento de Deus. Só conheceu, na verdade, na hora da prova, na hora do sofrimento. Foi que ele foi entender tudo. E nessa posição foi que ele também se conheceu. Sim. E quando Deus começou a falar no capítulo 38, ele falou assim, agora eu me calo. Fala o Senhor. Porque ele discutiu com o pessoal o tempo todo. Até no capítulo 38 ele está discutindo com todo mundo ali que confronta ele. Mas quando Deus começou a falar, ele falou, agora eu me calo, não sei nada. Agora eu sei que eu não sei. Agora eu sei que eu não sei. Ele queria justificar também a certa situação que era bom, né? Que era bonzinho. Sim, ele tinha motivo. Tinha motivo para falar, né? Viu que deu um trabalhado muito grande a Deus na vida dele. Sobre a perseguição, né, dos cristãos, tem umas coisas também que às vezes a pessoa não está agindo corretamente como um cristão deveria agir e fala que está sendo perseguido. Eu trabalhei com uma senhora que ela era crente assim a vida inteira, inclusive era uma pessoa que eu admirava muito. E eu fui trabalhar numa empresa com ela, onde tinha umas 50 mulheres ali que trabalhavam junto no mesmo ambiente. Mas ela era um pouco assim exaltada nas colocações dela sobre Deus. Tipo assim, se alguém falasse ali qualquer coisa, ela falava, porque o meu Deus, e aquilo soava de uma maneira muito soberba e muito ruim. E aí as pessoas que não eram crentes ali, eu não suporto ela, e não sei o que lá, e perseguiam mesmo ela, mas não era por causa do nome do Senhor, era pela forma que ela se colocava, sem a mansidão, sem a humildade, sem aquilo que é necessário para que a gente se posicione, né? E ela era bem perseguida ela mesma, e ela achava que era por causa do nome de Deus, e sabe, às vezes eu tentava falar assim para ela, olha, né, não precisa assim, porque isso faltou estudar o Sermão do Monte. Isso mais afasta as pessoas do que atrai. As pessoas não vão querer esse Deus teu que te enche com essa soberba, com essa grandeza, sabe? E ela era uma pessoa muito aplicada, assim, na palavra, na oração. Ela era uma irmã do coque, sabe? As irmãs do coque, ela era. Sim, mas ela tinha essa forma de expressar assim que repelia as pessoas e fazia trazer essa perseguição assim para ela, né? Mas não era por causa do nome de Cristo, era por causa da forma que ela agia. Isso, ela mesma cria, né? Teve uma colega mesmo que ficou furiosa com outra colega da gente, que ela da igreja, ela mandou a fotinha pra amiga minha, a cobra no trabalho, a cobra na igreja. Aí quando ela ficava furiosa, ela falava assim, as irmãs suas, não, amiga, que ela ainda não converteu, mas hoje ela vai converter. Pelo menos tá lá pra ouvir, não vai ficar perdido. Mas ela ainda vai mudar, vamos ter fé. Isso, a gente sempre tem que diminuir, não adianta. Isso. Se você, que eu diminua e ele cresça. Se a gente seja pelo nome dele, não que você seja correto. Se a gente crescer ali naquele momento, mas sempre a sua atitude como cristão diminuir, aí ele vai crescer. Às vezes você tem que até se calar na hora, né? Às vezes até falando de Deus mesmo, mas sempre com uma forma branda, né? Uma forma, que o André falou. Aí você vai brigar pela justiça, você vai, né? Não é assim, é sempre se você estiver causando ira. E era tipo assim, eu passava por ele como que o Jesus e o André começou falando sobre a simplicidade de Jesus, né? Que é usar o exemplo de Jesus, simplicidade de verdade. E aí as pessoas que ele convidou, ele passando para mim simplicidade, e ele, tipo assim, para ele, na nossa concepção dele, essa
salvação era inalcançável, inatingível para ele. O pecador, no deserto que a pessoa passava, como se fosse uma perfeição suprema, assim, que para ele era inalcançável. Ele não tinha essa dúvida. Mas eu não vou ter essa salvação, porque esse pessoal fala, para mim é inatingível chegar nesse nível. Então, tipo assim, eu não tenho a simplicidade, na verdade, era simples. Ele ensinava da forma correta, mas com simplicidade, não colocando como se fosse uma meta inavançada para a pessoa. E às vezes quem ainda não tem conhecimento, ainda é muito diferente de nós, começando desde pequeno, ter esse ensinamento, o convívio do meu cristão, mas muitos não. Aí às vezes tem aquela curiosidade, tem aquela ânsia de querer buscar, mas às vezes a pessoa passa como se fosse algo, como se fosse o braço direito de Deus, assim, que ele é o dono da cidade, e passa como algo inatingível, e a pessoa acaba perdendo a salvação porque fala, não tem como, não consigo, nunca alcançar essa perfeição. Vão falar, não vou para a igreja, não estou pronta ainda. Uma das coisas que o pessoal lá desse trabalho meu reclamava da irmã lá, que ela falava, meu Deus, é que eles falavam, nossa, Deus é só dela, não tem para ninguém, é só dela, porque tudo é, meu Deus, sabe, aquela coisa assim. Tem gente que até fala como vingança, igual o André estava falando, eu uso o nome de Deus, ele vai me vingar, ele vai me honrar, mas de uma forma que Deus não vai fazer. Deus fala, eu falei alguma coisa sobre isso aí? Ela quer que ele vinga ela como ela vê vingança, né? Como a minha forma natural de ver vingança. Uma tia do meu tio, ela fala assim, ó, brincando, ela fala assim, ó, eu te pôr debaixo do meu joelho. É só assim que porque se não for debaixo do joelho não vai conseguir, não é de outra forma. Mas tem pessoas que é assim, infelizmente, parece que ninguém vem ao Pai, Jesus fala, ninguém vai ao Pai, vem ao Pai senão por mim. As pessoas pensam, ninguém vai ao Pai senão por mim, coloca assim, parece que tem que ir para ela, primeiro, poder passar para ele ama, porque é amando só. Chora e ama. Dá para terminar? Eu acho que sim. Senhor, mas ama o inimigo, porque senão... Então, 13 ao 16 vai agora começar a falar da influência deles, né? Então, estamos lá falando da natureza do essa linha aqui, ó, a influência. Isso. Seguindo aqui o que Jesus acabou de ensinar, eles vão tornar-se influentes no ambiente, no mundo onde estão. Então ele fala, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, sem sabor, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então Jesus ele usou dois símbolos para descrever a influência que os cristãos têm em uma sociedade não cristã, que é o sal, e mais para frente ele vai falar da luz. Então, o sal ele tem dois usos, né? O dar gosto, tempero, e o de conservar. Às vezes as pessoas passam por isso e esquecem, né, dessa questão, principalmente nessa época que Jesus estava falando disso, né? Como o sal, os dois usos, né? Como gosto, o sal ele é considerado um ingrediente absolutamente essencial. Nessa época que as pessoas não tinha mercado, a pessoa ia lá e comprava, tinha mercados anuais, as pessoas viajavam longas distâncias para ir comprar o seu sal, né, e usar, era o principal condimento, o principal tempero da época. Então ele tem essa figura de dar sabor, de dar gosto, mas também de conservar os alimentos. Os alimentos naquela época, como eram conservados? Não tinha geladeira, não tinha freezer, era através do sal. Então os peixes que eram pescados lá em Cafarnaum, onde Jesus estava iniciando seu ministério, chegavam à condição de uso lá em Jerusalém, a 160 quilômetros de distância, como? Sendo salgado. Então, não temos dúvida de que o mundo só não está pior do que está, porque a igreja está aqui, conservando os bons costumes, os bons princípios,
as boas práticas. É por isso que essa área é chamada de conservadores. Somos mesmos. Temos essa missão da parte de Deus de temperar, de dar sede. O sal também dá sede, né? Quando você come uma coisa muito salgada. Então, temperar o mundo, né? Mas também de conservar. Como luz, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo, lá em João 18. Aos seus discípulos ele fala: vós sois a luz do mundo. Olha que interessante, se cristão, ser cristão é ser um pequeno Cristo, então nós também somos luz, devemos ser luz. O cristão reflete a luz de Cristo, né? Assim como a lua reflete a luz do sol, nós cristãos refletimos a luz de Cristo. A candeia que ele vai falar aqui, ó, vós sois a luz do mundo, não se pode, versículo 14, esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então é a visão de uma igreja influente, de uma igreja que influencia o mundo, de um cristianismo que influencia o mundo positivamente. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, alqueire era uma medida de cereal ou uma cuba de farinha, velador era o castiçal, e candeia era uma pequena lâmpada de barro do tamanho aproximadamente de uma palma da mão, e era alimentada, né, por azeite, o seu combustível. Parábola das virgens. O que é não deixar faltar azeite? Né? Não deixar a luz se apagar. Não existia vela. Era isso aqui, ó. Imagens reais de escavações arqueológicas. Aí colocava azeite e ele botava fogo. Exato. Tinha um pavio ali na ponta que mantinha a luz acesa. Era isso que era a candeia, era isso que eles utilizavam naquela época. Se colocava então no velador, no alto. Quanto mais alto, mais iluminava. Assim é o cristão. Talvez na época moderna já passou a ser de lata, de aço, de metal. Né? Eu tinha uma de metal bem pequena. Minha avó tinha. Pedra de barro. Foi azeite na mulher querosene, né? Aí ele fala: isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Esse versículo ele é ótimo, porque acaba com aquele argumento de que fala muito da graça, da fé, de não precisa ter obras, mas a fé, eu sempre falo isso, a fé verdadeira produz obras. Olha só no final do sermão ele está falando de obras. Antes ele falou tudo de uma transformação, de uma conversão verdadeira, de um transformar, de um agir na vida, ao ponto de assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a luz dos discípulos deveriam ser as suas boas obras. Se elas brilhassem de forma coerente com aquilo que professassem, ela iria glorificar a Deus. É ser coerente. Isso cai por terra uma palavra que às vezes é muito citada, até por crentes, mas que é de São Francisco de Assis, que fala, né? Pregue todo o tempo, use palavras se for necessário. Por quê? Porque ele era esse adepto de caridade, de boas obras, uma fé, né, que se expressava somente assim, mas não tinha uma fé verdadeira.
Ele achava que fazendo isso obteria o favor de Deus, obteria. Aqui é completamente o contrário, é uma transformação que Deus já fez na nossa vida e que nos leva a produzir boas obras, e essas boas obras têm que estar de acordo com aquilo que falamos. Exatamente. Então é necessário pregar, sim, é necessário falar, não podemos nos calar, falar, o meu testemunho prega. O testemunho é o mínimo. Se não tiver testemunho, não adianta querer pregar. Eu já preguei sobre isso aqui, porque se Deus não transformar o nosso coração semelhante ao coração de Jesus, até o nosso bem é mal. Lembra que eu já preguei? Até o nosso bem é um bem interesseiro, é um bem para crescer teu ego, para você querer ser o que nossa, eu ajudo, eu faço. Se Deus não mudar o teu coração, o bem que você faz não é bem. Não glorifica a Deus. As boas obras glorificam o Senhor, não o meu eu. E isso, o Espírito Santo vai convencer a pessoa. Agora, as boas obras glorificam o Senhor. Não precisa falar, meu Deus, você tem que fazer assim, eu faço assim. O pessoal vai ver e o Espírito Santo vai convencer. O bem que a gente pensa em fazer, naturalmente falando, é o bem que você ajuda quem você acha. O bem com o coração transformado, você ajuda os inimigos, ajuda todo mundo, porque é um coração transformado, ele não está vendo isso. Ele está diante de você. Você está vendo o necessitado, aquele que precisa da tua ajuda, que Deus colocou na tua frente para ajudar, seja ele amigo ou inimigo. Esse rapaz, ele era amigo dele como e ele, de certa forma, ele perguntou um lance. Até quando eu tinha curiosidade, ele tinha perguntado: mas você faz isso? Eu falei: mas ele faz para mim, assim, porque a nossa vida é ruim. Mas assim, eu tento, na maioria do tempo, fazer o bem. Mas falar que Deus foi Deus, mas sempre é Jesus Cristo. Aí você tem que buscar, aí o Espírito vai te convencer. Eu posso ficar aqui ensinando para você o tempo todo. Às vezes eu vou tropeçar na frente e você vai ver o meu exemplo. Só exemplo. Às vezes você tem que identificar o conhecimento. Não ficar olhando com os outros olhos, te pregar, matar, te magoar. E para que ele criou um ranço, de falar, um monte de crente. Então assim, se você pega a sua comunidade, tinha isso no caminho com Deus, como ele foi buscar, acabou alguns exemplos que foram tomados para ele criou uma coisa. E ele sempre ficava olhando o homem, mas se você for olhar para o homem. Exatamente. Para encerrar, alguém que entendeu essa importância do discurso está alinhado com a prática. Olha o que este homem falou, este grande homem: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser de alguma maneira a ficar reprovado. Então, o testemunho é obrigação, senão a sua palavra não vai ter crédito, não vai ter efeito algum. Acho que é isso, aí já vai entrar agora em outro tópico. Então é isso, né, gente? Alguma pergunta mais? É um pregar o que vive e viver o que prega. E assim, fazer o bem a alguém de forma desinteressada. Vamos supor assim que eu tenha tido um atrito com alguém. E aí depois, em um outro momento, essa pessoa precisa da minha ajuda. Então eu não punir a pessoa, ou nem tipo assim, você fez isso, não. Ir lá e fazer e pronto, ninguém precisa saber e acabou. Sem nem contar pra ninguém, vai lá e faz. Ser misericordioso. Sim. Então é esse que a gente entendeu, né? Que, como Jesus falou, agora eles é comum de nós, sabendo o bem e o mal, só sabe. Agora, a gente saber e fazer há uma distância Enorme. É assim, a gente trabalha na saúde, né? Eu sou técnica.
tem muitos técnicos que às vezes, tipo assim, o paciente que chega lá, ele não sabe qual é a técnica correta nem nada. E às vezes tem dia que a pessoa chega realmente chata. E aí tem hora que a pessoa aproveita esse momento para se vingar do paciente. Tipo assim, eu não tenho esse direito de me vingar, né? Eu tenho que dar ali o meu melhor para que ele melhore. E o que ele fizer é uma consequência que ele vai levar para a vida dele. Mas a gente não tem direito de usar de uma profissão que eu sei para machucar o outro porque ele me fez mal. Exatamente. André, você colocou uma coisa legal aí que a gente, olhando assim, quando a gente olha tudo, e a gente vê, você falou de Jesus, o maior pregador, essa progressão, né? Como se fosse ele descrevendo o crescimento espiritual na vida de uma pessoa. Né? Ele começou pobre de espírito, aí depois ele começou com os que choram, e aí ele vai escalando assim até aquele que já foi para a cruz, né? Vamos colocar assim, aquele que se tornou uma luz, que todo mundo olha e fala assim, olha, a vida daquela pessoa me iluminou, as palavras, o ato, a atitude. Então, a gente olhando para o texto assim, e aprendendo também, né? Como que Jesus, sabe, se colocou assim o sermão de uma forma progressiva, quase que ilustrando o crescimento espiritual de uma pessoa. Aí está realmente a vantagem, se eu posso colocar vantagem, não sei, daqueles que participam de um estudo. Porque na pregação eu preguei no dia da ceia. Vós sois a luz do sal da terra, a luz do mundo. 2 versículos. Eu não preguei lá do primeiro versículo até ali. Então dá para você falar alguma coisa dentro daquele esquema ali. Muitas lições você aprendeu, né? Então não tem como você aprender o que a gente aprendeu aqui hoje em 2 versículos. Porque nas pregações a gente lê 2, 3 versículos. E a pregação do pastor Márcio domingo, falando sobre missão, todos nós aqui somos missionários, devemos, né? Temos que ter esse anseio que nem a Dália falou, não só os jovens, mas o valor de Filipe tendo conhecido, dado ouvido a esse sermão, entendendo a palavra, essa vontade de aprender, que nem a gente veio aqui de sexta-feira, para de repente você encontrar um aspecto que ele pregou que eu não tinha percebido antes. Era tipo assim, o eunuco estava com a Bíblia aberta, gente. Não era um cara com a garrafa caído no chão debaixo de um pontilhão. Era um homem íntegro, um homem nobre, com a Bíblia na mão, e o Espírito falando assim, aquele ali está precisando. Às vezes a gente só tem a visão de quem está precisando, é aquele que está arruaçando, que está bagunçando. Não, o cara estava com a Bíblia na mão e o Espírito Santo falou, vai lá. E aí essa motivação de você vir aprender, ou mesmo nos outros dias, que nem nós falamos na sexta-feira, falou assim, vamos estudar. Sabe, eu já tinha aprendido bastante coisa durante a semana, ouvindo outras pessoas e eu cheguei aqui hoje, vi totalmente um outro aspecto que o André pegou, outra linha de entendimento, que é que eu tinha ouvido outra pessoa falar, era justiça social, uma coisa assim sobre o lado da justiça. E aí de repente você chega aqui, o conhecimento de Deus assim mais amplo ainda. Eu imagino assim, se a gente for buscar isso aqui, capítulo 5, esse pedaço que a gente estudou, o Espírito Santo vai revelar mais outras coisas. E você pega esse entendimento aqui, e um dia você está lá no teu serviço, alguém está jogando uma ideia aqui, falando alguma coisa, aí você pega e usa isso aqui. E a outra pessoa fala assim, sabe, nossa, do mesmo jeito que nós aprendemos aqui, imagina lá no nosso serviço se a gente usar o conhecimento que Deus revelou aqui. E para a glória de Deus, é o princípio, né? É o princípio cristão que todo mundo devia ter. Todo mundo devia aprender, pelo menos, né? E viver de acordo com esse princípio, porque é daí que a gente vai ser realmente aquilo que Deus deseja que a gente seja. Só falando dessa evolução, né, que Jesus faz, você vê que hoje, às vezes, a pessoa faz exatamente o contrário, ela quer começar pelas obras, mas não passou por essa transformação, por essa conversão verdadeira. Né? Então, quando é o que aconteceu com Lutero, aconteceu com John Wesley, quando as pessoas entendem essa questão da graça,
da fé verdadeira, ela não tem nenhum conflito com relação às obras. Ela sabe que vai ser uma consequência, né, daquilo. Ela sabe que vai ser uma consequência, um produto. Então é algo maravilhoso esse sermão aqui. E eu antes olhando para o sermão, eu achava ele meio complicado assim, e meio que incomodava, sabe? Incomodava o jeito dele colocar, igual o Apocalipse incomoda também, porque quando você olha assim para você mesmo assim, e você vê Jesus colocando as virtudes, e o próprio Jesus lá no Apocalipse falando da consumação das coisas, a gente sente incômodo mesmo. Mas aí você vem aqui e você entende o que é um pobre de espírito, por que é o choro. Aí você fala assim, não tem como você chegar na igreja e falar assim, eu quero ser santo, eu quero o céu, sem passar por isso aqui. Mas infelizmente, e alguns pregam isso, fala assim, olha, passou da porta para cá, você entregou a vida para Jesus, pronto, o céu é teu, tá tudo beleza. E na verdade fez aquela contribuição para a igreja. O pastor pregou, o pastor falou sobre isso. Eu vou na igreja, eu já sou dizimista, tá tudo certo. Só que não reconhece pobreza espiritual. A pessoa se convence pelas obras que ele faz, não pelas obras que Cristo fez. Amém? Vamos agradecer a Deus por tudo. A pastora Miriam vai orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento precioso de aprendizado da Tua Palavra. Obrigada por tudo que o Teu Espírito revela a nós quando estamos diante de Ti, Senhor, quando estamos sedentos da Tua Palavra, sedentos dos Seus ensinamentos, porque queremos ser, ó Pai, sal e luz nessa terra, e o Senhor tem perfeição em nos ensinar tudo isso, Pai, que nós possamos absorver essa palavra, guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra Ti, Senhor, que a Tua Palavra encontre um coração disponível, um coração aberto, um coração disposto a entender e Te obedecer, Senhor. Muito obrigado por todos que estiveram aqui nessa noite. Abençoa aqueles que desejaram estar e não puderam. Tem misericórdia de cada um. Que a Tua igreja se mova em direção ao conhecimento da Tua Palavra. Que todos desejem estar aqui nesse dia aprendendo mais de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça essa obra maravilhosa, Pai. Nos dê um restante de noite em paz, que nos leve a cada um em segurança para os nossos lares, Pai. E que a nossa noite seja abençoada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.